Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje vou falar aí um pouco sobre os parâmetros técnicos que devem ser adotados aí quando nós vamos trabalhar com os circuitinhos eletroeletrônicos que possuem LEDs. Tá? Então, o que a gente deve analisar nesses componentes, né? Quais são os parâmetros que nós devemos olhar, tá? Então, nessa aula de hoje, isso daí vai ficar um pouco mais claro. Portanto, eu coloquei como objetivos para esta aula a definição conceitual do que seria corrente e tensão elétrica para análise de circuitos, né? Então, talvez seja até algo que vocês já tenham visto, mas eu vou reafirmar aí esse conceito. Na sequência, daí eu já vou falar dos dados aí de corrente e tensão elétrica para diferentes cores de LEDs, né? Nós temos uma tabela que descreve bem aí essas características, né? Tanto para tensão quanto para corrente elétrica. Irei demonstrar aí também nessa apresentação de hoje a simbologia e o componente real, né? Então, como que é no símbolo esquemático e como que é o componente aí na vida real, né? E por fim aí irei apresentar os tipos de LED disponíveis, né? Então nós temos aí N aplicações em eletroeletrônicas e nós temos aí alguns tipos de LED que podem ser implementados nessas aplicações e temos aí as características, né, desses LEDs que nós devemos conhecer também. Então, de início aí eu vou falar sobre a corrente elétrica, né? Então, o que vem a ser aí a corrente elétrica, né? A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas, tá? Que se movem de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas, tá? No nosso caso, é um condutor elétrico sólido, né? Um fio aí, um condutor. Essa é uma grandeza fundamental em física, pois sem corrente elétrica não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho elétrico ou eletrônico, né? Ou ainda eletroeletrônico, né? Então nós temos aí que a corrente elétrica ela é representada pela letra I, e tem como unidade de medida o ampere, tá? O ampere aí, que é uma homenagem aí a um físico francês que contribuiu aí nos estudos relacionados, né, a essa área. E para exemplificar bem, nós temos aqui um condutor, né? Você pode imaginar aí um cabo, né, ou um fio, e ele tem aí uma seção, né? Então, seção seria essa área, né? Então, ele tem um certo diâmetro, ou um raio, né? Podemos por assim dizer, diâmetro desse ponto a esse, o raio do ponto central até esse ponto, por exemplo. Podemos calcular a seção transversal, ou ainda a área, pela qual esses elétrons irão circular. Quem circula aí em um circuito elétrico são os elétrons, e o fluxo ordenado dos elétrons é o que gera, portanto, a corrente elétrica. Algo interessante a ressaltar é que os elétrons vão para um lado e o sentido da corrente é adotado do lado oposto, tá? Então, os elétrons eles têm uma carga negativa, né? A gente adota aí termos de circulação de corrente elétrica para análise de um circuito, por exemplo. A corrente indo no sentido oposto do fluxo de elétrons. Muito bem, falando agora sobre tensão elétrica, nós temos que a tensão elétrica é a grandeza física que mede a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, também chamado de DDP, né? Diferença de potencial. O instrumento utilizado para medir a tensão elétrica é o voltímetro. E no Sistema Internacional, o SI, que já vimos, né, inclusive na aula de matemática,
A unidade de medida é o volt, cujo símbolo é V, tá? V maiúsculo. Embora muitos chamem essa grandeza de voltagem, né, devido ao seu descobridor, o físico italiano Alessandro Volta, né, o termo correto é tensão elétrica, tá? Então percebam, não existe voltagem, existe tensão elétrica. O técnico ouve voltagem e ele já sente dor aí nos tímpanos, né? Porque ele sabe que o correto é tensão elétrica. O volt está relacionado à unidade de medida de tensão elétrica. Então não se fala voltagem, se fala tensão elétrica. Através da tensão elétrica é possível explicar o movimento das cargas e geração de corrente elétrica por causa do trabalho realizado pela força elétrica. Muito bem. Então aqui nós temos essa imagem, né? E nessa imagem nós temos aqui um condutor, os elétrons e a força que faz esses elétrons saírem de um lado para o outro é a diferença de potencial, conhecida como DDP, ou tensão elétrica, né, do ponto A para o ponto B. Então, se eu tenho uma diferença de potencial entre esses dois pontos, eu tenho a circulação de elétrons e tenho uma corrente elétrica que vem do ponto B para o ponto A, pois está oposto ao fluxo de elétrons. Tá? Então, a tensão elétrica, de uma forma resumida, é quem impulsiona os elétrons a circularem em um circuito elétrico fechado. Então, quem que faz os elétrons circular? A tensão. Por que ela faz os elétrons circularem? Porque ela tem uma força. Então, ela empurra os elétrons aí para que eles comecem a circular. Caso o circuito esteja fechado, né, vocês podem imaginar um interruptor de uma lâmpada. Se o interruptor está aberto, a lâmpada está apagada. Se o interruptor está fechado, a lâmpada está acesa porque nós temos um fluxo ordenado aí de elétrons. Muito bem, agora falando das características técnicas do LED, nós temos que o LED é um componente semicondutor que trabalha em função de determinada diferença de potencial ou tensão elétrica, né, em uma determinada intensidade de corrente elétrica. A seguir é mostrada uma tabela com as características de diferença de potencial e corrente elétrica para diversas cores de LEDs. Então nós temos essa tabela e perceba o seguinte, nós temos aqui as cores, né? Então temos aqui o vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, branco. E temos os níveis de tensão, ó, vermelho 1,8 a 2, amarelo também, laranja também, verde de 2 a 2,5, já aumentou um pouco, né? Azul 2,5 a 3 e o branco de 2,5 a 3 também. Tá? E a corrente para todos os casos é 20 mili. Então, o mili é um submúltiplo, que nós já vimos na aula de matemática, na sexta-feira, né? O mili, se vocês observarem aí a tabela da aula de sexta-feira, vai estar lá 10 elevado a menos 3. Então, nós temos miliamperes, significa que nós temos 20 milésimos de amperes, 20 dividido por 1000, tá? Unidades aqui de ampere. Tá? O ampere está relacionado à corrente elétrica e volts, que é a unidade de medida, não existe voltagem, reforçando, né? Existe volts, que é uma homenagem ao cientista, e é a unidade de medida de tensão elétrica, tá certo? Então o LED ele tem níveis de tensão e níveis de corrente que devem ser respeitados para que ele não tenha um dano, para que ele não queime, certo? Falando agora sobre a simbologia do componente, nós temos que os LEDs possuem 2 terminais, em geral, né? Então, para a conexão em um circuito eletroeletrônico, nós utilizamos estes 2 terminais.
Um desses terminais é menor que o outro, o que define que este terminal é um negativo. Existe também um chanfre no corpo do componente que serve para definir o lado que é negativo. Então nós temos aqui o símbolo, né? Esse daqui é o símbolo do LED, temos o anodo, que seria o positivo, o catodo, que é o negativo. Iremos entender melhor essa questão de anodo e catodo mais para frente nas aulas de eletrônica analógica. Aqui nós temos a analogia do símbolo, né, com o componente, ó, perceba. O anodo é positivo, o catodo é negativo. Temos o chanfre, né, conforme eu disse, ó, do LED, o chanfre está desse lado aqui, ó. Então, se a gente olhar por cima, tá? Nós temos aqui um corte, tá? Esse corte indica o negativo, ou ainda o terminal menor que o outro, então é o negativo. Sobra quem? O positivo. Tá? Então a maioria dos LEDs tem essa característica. Tem LED aí que tem mais que 2 terminais. Nós vamos ver no finalzinho dessa aula que é um LED aí específico, né? A gente consegue trabalhar aí com várias cores em um único LED. Nós vamos ver isso aí. Ilustração do diodo emissor de luz, que é conhecido aí, né, de forma mais técnica aí, né, técnica científica. O LED é conhecido como diodo emissor de luz. Né? É uma tradução, basicamente, né? Se a gente pegar isso aqui e traduzir, nós temos diodo emissor de luz. E comercialmente falando, nós iremos encontrar o componente nesse formato, tá? Então, fisicamente, né, eu vou ter esse componente. Aqui nós temos a relação símbolo e o componente real, né, um esquemático aqui para vocês entenderem a questão da polaridade. E aqui o símbolo circuitual, que nós iremos adotar aí para o LED sempre que tivermos um circuito que utilize LEDs. Falando agora dos tipos, né? Nós temos aí o LED difuso, tá? Onde esse tipo de luz, né, a luz difusa aí, ela é distribuída em encapsulamentos de plástico, geralmente opaco, com pontos onde a luz é mais forte e outros onde a luz é mais fraca. Essa lâmpada, esse LED, costuma ter um formato de bulbo e diversas temperaturas, desde brancas, azuladas e frias até mais amareladas e quentes. Então nós temos aqui o componente, né? Ele tem aqui essas cores, tá? Ele já vem pintadinho aqui, a gente consegue definir que o vermelho é vermelho, amarelo é amarelo, porque já vem pintado, né? No componente já vem aí a cor referente ao brilho. Agora nós temos também o LED de alto brilho, né? E o LED de alto brilho, né? Esse tipo de LED tem-se um brilho mais intenso, né? Como o próprio nome sugere. É um encapsulamento transparente com luz focada, concentrada em uma só direção e ângulo. Ele é comumente usado como sinalizador em projetos eletrônicos e tem várias cores, tá? Os LEDs de alto brilho são até hoje muito utilizados nos eletrodomésticos, tá? Então nós temos aí as caixas de TV a cabo, por exemplo, que contam com um LED de alto brilho para mostrar se estão ligadas, desligadas, né, ou desativadas, ou ainda em stand-by. Então os LEDs de alto brilho, eles têm, né, todos a mesma cara, né? Puxa, quem é vermelho, amarelo e verde? Não sei, tem que ligar para ver, né? E ligando aí, ó, eles são transparentes, mas ao fazer aí a ligação do LED, nós temos a emissão de cores distintas. Mas fisicamente, se eu pegar esses LEDs aqui de alto brilho, eu não sei definir quem é o azul, quem é o verde, amarelo, vermelho, enfim. Temos que testar aí LED a LED para saber qual a cor. Obviamente, quando você vai lá e compra, eu quero LED de alto brilho vermelho, azul, né? Verde, amarelos, pode pedir um multímetro lá para testar na hora, né? Mas muitos não fazem, né? Então, se você pedir um amarelo e veio vermelho, você só vai descobrir na hora de testar. Agora esses daqui não, esses daqui você compra o difuso
e já aparece, puxa, eu comprei vermelho, pô, o LED ele vem pintado de vermelho. Comprei amarelo, ele vem pintado de amarelo. O verde é verde e o azul é azul, então não tem erro, né? Você vai ligar no circuito e ele vai acender com a cor que já está no corpo do LED. E o terceiro aqui, que é o tricolor, né? Não é São Paulino, mas ele é tricolor. É o RGB, tá? Essa é uma lâmpada de alta tecnologia, né? Um LED de alta tecnologia, podendo ser difusa ou transparente. E tem 3 cores: vermelho, red, verde, green e blue, que é azul, né? Nas siglas em inglês. Então já está explicado o nome, né? R de red, G de green e B de blue, né? Vermelho, verde e azul. Essas cores podem ser acesas individualmente ou em conjunto, formando outras cores. Ele é muito interessante, tá? Então nós temos aqui, ó, o LED, né? Ele tem aqui 4 terminais, uma referência positiva, o vermelho, o verde e o azul. O esquemático dele seria algo parecido com isso daqui, tá? Põe uma referência positiva e depois chego com os negativos. Aqui está mais uma vez o símbolo, e só para constar eu posso ter aqui referência catódica, que seria negativo, né, para chegar aqui com os positivos, que seriam o anodo, né, e a referência anódica, que é eu chegar com o positivo, como nesse caso aqui, e depois ir batendo aqui em cada uma das cores os negativos, tá? E se quisermos aí mudar de cor, né, a gente pode ver, puxa, vermelho, verde e azul. Qual a cor que gera, né? Se a gente acender os 3 juntos, a gente consegue brincar bastante com esse tipo de LED, tá? Nos meus projetinhos aqui, em geral, eu não peço, né, esse componente, porque ele é legal, muito legal, aliás, para se trabalhar lá em programação. Então, terceiro semestre que vocês vão ter a partir de programação, vocês irão brincar muito com esse componente aqui, certo? Então, a aula de hoje é isso, turma. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Estou sempre disponível no Teams, caso alguém queira tirar alguma dúvida, fazer algum tipo de pergunta. Temos ali a chamada no final de cada aula, né? Quem quiser entrar lá para tirar dúvidas, sintam-se aí à vontade. Beleza? Grato a todos mais uma vez, bons estudos, até!